Tá gravando. O que ficou faltando então falar, né, para terminar o capítulo, seria o processo adiabático, não é verdade? O que mais? Eu depois vou fazer alguns exercícios. Então, quando o processo, o que é o processo adiabático, né? Quando acontece uma expansão ou uma compressão adiabática, adiabático significa que não tem troca de calor, o sistema está isolado. Tá? O processo está isolado. Então, o calor, aqui o calor sempre vai ser zero, tá certo? Isso vai fazer com que a nossa equação da primeira lei da termodinâmica seja escrita dessa maneira. Du é dw mais dq, então já até posso deixar essa notação desse jeito, é só o dw, que o dq é zero. Tá? A primeira lei. Então essa aqui vai ser a primeira lei da termodinâmica. E nós já vimos, né, que a gente também pode escrever esse du como sendo CV, a capacidade térmica a volume constante, vezes dt, igual a menos P dV. Lembra que esse trabalho aqui é o trabalho realizado sobre o gás, que significa menos P dV, tá certo? Porque o P dV é o trabalho infinitesimal realizado pelo gás, tá certo? Então essa é a condição que a gente tem aí no processo adiabático. Aqui é junto, né? Processo adiabático. Eu posso também usar a equação, se for no caso de um gás ideal, né? Eu posso usar a equação PV igual a nRT. Dessa equação eu tiro que a pressão ela é nRT dividido por V, né? Essa é a pressão. Daí eu posso substituir essa pressão aqui nessa equação na primeira lei. Então você vai ter aqui, ó, CVdt igual a menos, como é que é? Menos nRT dV sobre V. Tá certo? Posso passar o T para o outro lado, passar tudo para o mesmo lado da equação e a gente vai ter CV. Aliás, vou fazer o seguinte. dt sobre t não é isso? Mais nr mais nr dv sobre v, e aqui sobre cv, porque o que eu fiz aqui, né? Esse cv passou para o outro lado e esse termo que estava aqui passou para o outro lado da equação, ficou isso tudo igual a zero, tá certo? Aí eu posso tirar uma informação bem interessante daí, né? Eu posso integrar tudo, né? Se eu integrar tudo, logaritmo de dt por t, o que é? O logaritmo, né? Eu já estou falando, né? A integral de dt por t é o logaritmo de t. Se você pensar numa integral indefinida, né? Seria um logaritmo de t mais nr sobre cv. Aliás, antes disso, sobre cv logaritmo de v igual a zero. Eu integrei. Mas antes disso, vamos só reescrever esse termo aqui. nr sobre cv é igual a... Lembra que o C
o CP, a capacidade térmica, a pressão constante, ela era né, igual a CV no caso do gás ideal, CV mais NR. Lembra disso, né? Então, o NR eu posso escrever como sendo essa diferença, CP menos CV. Então, CP menos CV dividido por CV. Isso aqui é CP sobre CV menos 1. Também é outra maneira, né, de escrever. Vamos chamar esse cara aqui de gama. Eu não sei se eu já falei isso, talvez não, né? Mas então vamos definir esse fator aqui, gama, como sendo C a razão entre a capacidade térmica a volume constante dividido pela capacidade térmica a pressão constante, dividido pela capacidade térmica a volume constante. Vou chamar essa razão de gama. Se a gente chama essa razão de gama, então essa quantidade que está aqui, ó, que aparece nessa equação, essa quantidade é igual a NR sobre CV é igual a gama menos 1. Então vamos substituir lá, para ficar já no formato interessante aqui, ó. LNT mais gama menos 1 LNV igual a zero. Da propriedade do logaritmo, né, eu posso logaritmo soma de logaritmo é logaritmo do produto, né? E qualquer número que está multiplicado por um logaritmo, ele pode entrar lá atuar como expoente do argumento do logaritmo, né? Então isso significa que eu posso escrever assim, ó, TV gama menos 1. É o logaritmo, né? Logaritmo disso aqui tudo igual a zero. Zero não, perdão, né? Aqui é constante, porque é constante de integração. Eu integrei, né? Então você tem uma constante de integração, aqui constante de integração, tudo constante, né? Beleza? Isso significa, logaritmo de um número constante, significa que o próprio argumento ele é constante também, tem que ser constante, né? Claro. Então, isso significa que t vezes v gama menos 1, isso é constante. Então, por essa equação você consegue entender bem, descrever bem uma transformação adiabática. Então, em todo processo adiabático vai acontecer isso necessariamente. Você pegar em todos os pontos, claro, enquanto houver equilíbrio, né? Equilíbrio térmico. Você pega durante todos os momentos em que o seu gás, né, no caso isso aqui vale para o gás ideal, né? Se o gás ideal estiver sofrendo um processo adiabático, quase estático adiabático, né? Sempre quase estático, é por isso que a gente nem fala. Quase estático significa que você está sempre sem sair do equilíbrio. Não é isso? Então, se você tem esse gás, se esse gás passa por vários processos, né, quase estáticos, um gás ideal, não importa a temperatura, o volume e a pressão, além dele satisfazer a equação de estado, que é PV igual a nRT, a equação do gás ideal, ele vai satisfazer também essa equação daqui. Tá? E é claro, a gente pode combinar essa equação com a equação do gás ideal para extrair outra equação. Aqui você tem a temperatura está se relacionando apenas com o volume, por uma equação aqui. Né? Você tanto faz essa equação e mais a equação do gás ideal é a mesma coisa que você pegar a equação do gás ideal e a primeira lei da termodinâmica. Ou você escolhe duas dessas. A temperatura está sendo relacionada aqui com o volume, mas você também pode relacionar a pressão com o volume, por exemplo, ou a pressão, o volume com a pressão. Perdão, isso eu já falei, né? Ou então a pressão com a temperatura. Como é que você pode fazer isso? Você combina, usa a equação de estado mais uma vez, aí a gente pode fazer isso. Então, por exemplo,
Se a gente pegar aqui PV igual a nRT, na verdade. Mas aí você pega, então você pega dessa equação, vamos tirar o valor da temperatura. Temperatura é PV dividido por NR, né? PV é dividido por uma constante. Então PV, é claro que essa constante vai depender da quantidade de gás, da substância, do tipo de gás, etc, né? PV dividido por uma constante. Substitui essa temperatura aqui, ó. Então você tem PV dividido por uma constante, que é NR no caso, vezes V gama menos 1, isso aqui é uma constante. Eu peguei essa equação aqui, reescrevi ela, no lugar de T, eu substituí e coloquei essa expressão daqui. Isso aqui, no lugar de T, está aqui. O que isso está me dizendo? Que V, aqui você tem P vezes V elevado a gama, V vezes V elevado a gama menos 1 é o próprio V. Isso aqui é uma constante. Essa constante é diferente dessa, mas é uma constante, de qualquer maneira. Então você consegue tirar daí uma outra equação. Tá certo? Veja bem, né? Cuidado para não confundir. Eu não estou dizendo que TV gama menos 1 seja igual a PV gama, né? Isso é bem diferente. Eu estou dizendo que cada uma dessas coisas são constantes diferentes uma da outra, mas são constantes. Então isso aqui, cuidado, né? E também a gente pode tirar uma outra relação aí, né? Usando também a equação de estado, que é a relação entre temperatura e pressão. Não é isso? Então, como é que a gente pode fazer isso, né? Temperatura e pressão. Eu acho que vamos fazer o seguinte. A gente pode... Bom, tem várias maneiras de fazer isso. Da equação de estado, a gente tira da equação de estado que o volume, quem é? É nRT dividido pela pressão. nRT dividido pela pressão. Eu vou fazer até de uma maneira diferente. Tanto faz. Você pode comparar isso aqui, né? Dividir uma equação pela outra. Né? Vou fazer isso. Dividindo uma equação pela outra, você vai ter P dividido por T e vezes V e é constante. Mas aí tá ruim, né? Mas aí é a própria equação do estado. Não, então não. É melhor pegar uma delas separada, né? Vamos pegar aqui, ó, essa mesma equação, ó. Pressão vezes volume elevado a gama. Quem é o volume elevado a gama? Vou pegar essa equação daqui. Pressão vezes o volume elevado a gama. Volume elevado a gama é tudo isso aqui elevado a gama. Ó. Tudo isso aqui elevado a gama. nRT elevado a gama dividido pela pressão elevada a gama. Isso é constante. Certo? Toda a pressão, o volume elevado a gama. Isso aqui é constante. Isso aqui é uma constante. Você joga para o outro lado, é absorvida por uma constante. Então você tem o quê? Pressão. Aqui pressão elevado a 1 menos gama. 1 menos gama, tá vendo? Pressão elevada a gama está no denominador. Então, pressão elevada a 1 menos gama, vezes temperatura elevado a gama, isso é constante. Então essa é a terceira equação que você obtém. São essas três equações possíveis que você pode escolher conforme o seu gosto, né? Conforme a necessidade e a conveniência, para resolver um problema particular, né? Pode ter uma dessas três equações, pode ser mais conveniente, aí você usa. Tá certo? Então, com isso aí a gente liquida, né? Se a gente quiser é isso? Se a gente quiser calcular o trabalho
realizado sobre o gás, né, por exemplo, num processo adiabático, aí como é que seria, né? O trabalho realizado pelo gás no processo adiabático. Trabalho. Aí você vai ter aqui dW é PdV, não é isso? No caso é menos, né? Porque o menos significa que eu estou calculando aí um trabalho realizado sobre o gás, não pelo gás, mas sobre o gás. E aí, se eu estou interessado num processo adiabático, então vale aquelas equações todas, né? Eu posso diretamente, se a gente olhar para a primeira lei da termodinâmica, a gente vai poder escrever o seguinte, ó, CV dt igual a dW. Então o trabalho vai ser o quê? Integral CV dt. Durante o processo a capacidade térmica, né, for constante, aproximadamente constante, for no caso de um gás ideal, né, isso é idealizado como sendo constante, então a gente pode calcular, passa para fora e você tem CV vezes a variação de temperatura. Tá certo? Ou seja, CV vezes a temperatura, aqui tá certo, né? Vezes a temperatura final menos a temperatura inicial. Esse vai ser o trabalho, né? Se a gente quiser calcular esse trabalho em termos da pressão e do volume, também você pode calcular, né? Você pode calcular em termos da pressão e do volume. Seria... como é que eu posso fazer isso? Eu posso usar essas equações, né? Deixa eu ver aqui. Mas posso usar a própria equação de estado, né? Então, PV, a temperatura, ela é PV sobre NR, não é isso? Vem da equação de estado. Então, a gente pode substituir lá, né? Aí você vai ter o cálculo do trabalho, seria CV, que multiplica pressão final vezes volume final, menos pressão inicial vezes volume inicial, dividido por NR. Só que você nota que isso aqui, ó, isso aqui é NR sobre CV, a gente tinha calculado lá, né? Lembra aquela expressão lá, ó? NR sobre CV, NR sobre CV está aqui, ó. NR sobre CV é gama menos 1. NR sobre CV é gama menos 1. Então, CV sobre NR é 1 sobre gama menos 1. 1 sobre gama menos 1, PFVF menos PIVI. Seria isso aqui. Tá, tanto faz, né? Se você conseguir isso aqui ou essa expressão, estão valendo. Deixa eu só dar uma olhadinha. Tem umas outras também expressões. Não sei se tem mais. Deixa eu ver se está certo aqui, que o livro também comenta, né? Eu só conferir ali que eu não tinha visto isso. É isso aí. Tá certo? É isso aí mesmo. Aí ele dá um exemplo. Então eu aconselho vocês começarem a estudar. Já deve ter começado já na semana passada, pelo menos no início da semana. E pelos exemplos. Isso é uma ótima estratégia de estudo. Os exemplos do livro são realmente instrutivos. Você pode aprender coisa. E resolver, né, os exemplos e começar a passar para um exercício ou outro. Né? Tem mais alguma coisa? Tinha uma coisa também que eu queria falar. Então, se alguém tem alguma dúvida aí, se tiver alguma dúvida, pode me interromper, tá? Senão eu vou passar para
para o outro ponto. Outra coisa que eu queria falar. Ok, então seria quando você faz a curva, né? Vai fazer a curva aqui no diagrama PV, por exemplo, né? Aí você vai traçar as curvas isotérmicas. Quais são os processos que acontecem mantendo-se a temperatura constante? São os processos isotérmicos, né? E esses processos eles são descritos aqui nesse gráfico por curvas isotérmicas. Seriam alguma coisa desse tipo aqui, ó. Né? Aqui não intercepta não, né? Tá certo? Não intercepta não, que a pressão não vai chegar a zero. Mas a gente não sabe direito por que é assim, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Vamos considerar então, ó, o seguinte: isotermas. As isotérmicas, que são as curvas isotérmicas, né? Em todos os pontos da curva pode ter pressão, a pressão varia e tal, o volume, mas a temperatura sempre é a mesma. Essa que é a definição da curva isotérmica, né? São as isotermas. Na curva isotérmica, com a mesma temperatura constante, PV é constante. Seria nRT, né? Se eu diferenciar essa equação, eu vou obter o seguinte, ó, dP vezes V mais PdV igual a zero, porque a temperatura é constante, então a diferencial dt é zero. Então eu teria isso no caso da curva isoterma, eu teria essa equação aí. dP sobre dV, isso daqui eu tiro que dP sobre dV vai ser o quê? Vai ser menos, passa para o outro lado, menos P sobre V. Olha só, menos P sobre V. Então isso aqui é fundamental a gente entender isso aqui, ó. A inclinação da curva sempre é negativa, como né, como sempre a gente vê, observa. De fato, a inclinação da curva é sempre negativa. Não é isso? E ela vai, à medida que o volume vai crescendo, essa inclinação vai se tornando mais próxima de zero. Nota isso, né? À medida que o denominador vai crescendo, vai se tornando próximo de zero. E à medida que a pressão vai crescendo, vai se tornando mais negativa, né? O módulo vai aumentando. Então de fato, você tem esse comportamento aqui, né? E observe que isso aqui nunca é zero, né? Sempre tem uma inclinação, porque pressão e volume nunca vão ser zero. Então você vai ter uma coisa assim. E ao mesmo tempo, olha o que acontece aqui. Quando imagina essa reta aqui, ó, estou traçando aqui uma reta que faz 45 graus aqui com um dos eixos, né? No gráfico PV, no diagrama PV, imagina essa reta. Essa reta são todos os pontos em que a pressão é igual ao volume. Em todos os pontos dessa reta, então, a inclinação das minhas isotermas, ela tem que ser menos 1, porque P igual a V, né? É menos 1. Então tem que ser menos 1 a inclinação, ou seja, significa que a inclinação menos 1 é a tangente do ângulo é menos 1. Qual é o ângulo cuja tangente é menos 1? É menos 45 graus, né? Então você vai ter aqui, ó, aqui é horizontal, ó, menos 45 graus, ó, para baixo.
Então a inclinação está aqui, ó, sempre vai ser, as inclinações das curvas reta tangente vão sempre passar assim, ó. Aqui o desenho está muito ruim, mas não tem como fazer um desenho bom, né? Entendeu? Ó, por exemplo, assim, né? Eu tenho que fazer uma curva, mais ou menos assim, né? Assim, ó. De tal maneira que se fizer essa reta aqui 45 graus, a reta tangente aqui é 45 graus. Mas isso não tem muita importância, é só uma curiosidade que eu estou falando. Mas é interessante a gente saber, ter essa justificativa desse formato aqui, ó. Por aqui você já tem, né? Por essa expressão aqui da inclinação da curva. Né? Então são curvas isotérmicas. Ok? Aí a pergunta, seria até um exercício interessante, né? Um exercício interessante seria, ó, exercício. Prove que a isoterma, a isoterma 1, que eu vou desenhar embaixo, refere-se a uma temperatura maior do que a referida pela, né, eu vou simplificar, do que a da isoterma 2. Estou dizendo, mandando provar que a isoterma 1, ela está, os pontos da isoterma 1, né, estão a uma mesma temperatura, todos os estados representados pelos pontos da isoterma 1 estão a uma temperatura superior, maior, do que a temperatura dos estados que estão na isoterma 2. E o desenho é o seguinte, ó. Ih, peraí, não deu. O desenho é esse daqui, ó. PV isoterma 1, isoterma 2. Mostrar que a 1 está a uma temperatura maior. Como é que a gente mostra isso? Vamos pensar. Vamos pensar como é que a gente poderia resolver isso aqui, né? Vamos pensar numa transformação isovolumétrica? Claro. Sai desse ponto aqui e chega nesse. Pronto. Uma transformação sai do ponto A, vai para o ponto B. Não é isso? É uma transformação isocórica ou isovolumétrica. Numa transformação isovolumétrica, ou seja, no processo de A até B, não é isso? Eu tenho a primeira lei da termodinâmica, qual é? du, aliás, vamos fazer o seguinte, U igual a delta U, né? Igual a trabalho é zero, portanto só tem calor. Esse calor, lembra que é o calor recebido, né? Pelo gás. Então esse gás que sofreu esse processo aqui de A para o B, ele teve uma variação de energia térmica positiva. Por quê? Aliás, não sei. Não, peraí. Absorveu um calor. Não, então isso aqui não vai dar certo. Então tem que ser pelo processo. Vamos imaginar um outro processo. Vamos imaginar um outro processo aqui. Não deu. Peraí. Caramba, será que eu estou inventando aqui um exercício que eu não sei resolver? Espero que não. Vamos ver. Eu saí desse ponto aqui, venho até esse ponto. Processo pode ser isobárico. Pode ser isobárico, tá certo?
Nesse processo aqui isobárico, eu tenho ΔU não, vou fazer o seguinte, baixa pela equação de estado, né? Isso aqui não vai dar em nada. Pela equação de estado você vê, ó, PV igual a nRT, acabou. Se eu mantiver a pressão, o volume constante, por exemplo, né? O volume está constante, igual o processo A e B. O volume está constante e a pressão aumenta, que é o que aconteceu aqui no processo AB, vou riscar isso aqui, tá certo? O que acontece aqui? Ó, a pressão aumenta, então a temperatura tem que aumentar para essa equação continuar funcionando. Então acabou. Tá certo? Então a temperatura aumenta. A temperatura aumenta, porque a pressão aumenta. Ok? E se a temperatura aumenta, você pode até voltar para a primeira lei e constatar aqui, ó, que isso aqui aumenta, é positivo. Se a temperatura aumenta, então a ΔU é positivo, porque o U, no caso, se for, ele vai depender só da temperatura, né? Quanto maior a energia interna, quanto maior for a temperatura. No caso do gás monoatômico é 3 meios nRT. No caso do gás diatômico é 5 meios, etc. Então, se ΔU é maior que zero, então Q é maior que zero. Então, sempre que você vê esse processo aqui no gráfico PV, sempre que você vê esse tipo de processo no gráfico PV, está subindo aqui, aumentou a pressão, então o gás absorveu calor. Certo? Ok. E a outra coisa, agora eu queria comparar, ver como é que são as curvas adiabáticas, né? Como é que a gente poderia ter uma ideia de como desenhar no gráfico PV as curvas adiabáticas. Então a gente acabou de ver as curvas isotermas, né? E as curvas adiabáticas? Aí você vai fazer o seguinte, ó. A gente pode considerar que aquela equação, uma daquelas três equações que a gente viu é PV elevado a gama igual a constante. A gente pode considerar essa equação aqui, simplesmente. Não é isso? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular a derivada, vou derivar essa equação. Então você vai ter dp, sei lá, V elevado a gama dp, mais P, gama, né? Gama desce quando eu derivo em relação ao V, V elevado a gama é menos 1, dV igual a zero. Calculo o diferencial da equação, diferencia essa equação, né, inteira. Então isso aqui tudo é igual a zero. Eu posso simplificar isso aqui, eu posso dividir tudo por V elevado a gama, aí eu vou ter o seguinte, ó. Dividido por V elevado a gama, eu vou ter dP mais gama P sobre V dV igual a zero. Dividir tudo por V elevado a gama. Não é isso? Jogo o dV, divido tudo por dV e jogo para o outro lado. Olha o que a gente vai obter. Ó. O que a gente vai obter com isso? Olha que interessante. dP dV, que é a inclinação da reta, da curva, não é isso? Inclinação da curva, no ponto arbitrário, é igual a gama P sobre V. Menos, né? Então, no outro caso, ó, só para lembrar, vou escrever aqui em cima, ó, dP sobre dV é igual a menos P sobre V. Isso aqui, no caso, isotermas. E aqui são curvas adiabáticas. Curvas adiabáticas. Olha só, compara com o outro. O gama, pelo menos para o gás ideal, ele é maior do que zero. Perdão, é maior do que zero, com certeza, mas ele é maior do que 1. Porque o gama, se você lembrar da definição, ele é Cp sobre Cv. Né? Mas isso aqui é Cv mais Nr dividido por Cv. Né? Isso aqui
é igual a 1 mais NR sobre CV. Então, esse número aqui, o gama, ele é maior do que 1. Ele é maior do que 1. Não é isso? Então, tá ali, ó. Isso aqui está me dizendo que a inclinação das curvas adiabáticas, ela é mais negativa ainda que as isotermas. Elas são maiores em módulo. Então, isso significa o seguinte, né? Que quando eu tiver no gráfico PV, se isso aqui é uma curva isoterma, essa aqui vai ter que ser uma curva adiabática, porque a curva adiabática sempre vai estar, ó, em qualquer ponto que você tem, ó, passa uma isoterma, mas a adiabática que passa por aqui tem que estar assim. Nesse ponto aqui passa uma isoterma, mas a curva adiabática está assim. Sempre vai ser uma curva mais inclinada para baixo. Mais inclinada para baixo. Ok? Daí que a gente... quer ver uma coisa? Ó? Então, eu acho que com isso é tudo. Eu vou fazer um pequeno exercício aqui. Onde é que está esse exercício que eu queria ver? É o problema 20, ó. Quer ver o problema 20? Para ilustrar um pouco esse negócio aqui, ó. O problema 20... Vamos ver o problema 20 aqui, ó. Uma aplicação aqui. O problema 20 é o seguinte, né? Ele diz o seguinte. Ele diz aqui, ó, que você tem um gás que ele sofre 4 processos, né? O primeiro processo, ele sofre uma expansão adiabática. Adiabática, primeiro processo. O segundo processo, ele sofre também uma expansão, mas uma expansão isotérmica. Isotérmica. O terceiro processo, aí vai ser uma compressão adiabática. E, por último, ele sofre também uma compressão isotérmica, de modo a voltar para o estado inicial. Então, ele volta para o mesmo estado, para o mesmo estado macroscópico, né? O mesmo estado em que ele se encontrava antes do primeiro processo acontecer. Tá? Só isso. Então, isso é importante, porque isso vai fazer com que a curva no diagrama PV seja uma curva fechada. Ela vai se fechar. Perfeita, é uma curva fechada. Não é isso? A curva fechada, ela volta ao seu estado inicial. Bom. Aí como é que a gente faz isso aí? É difícil fazer aqui. Eu confesso que a gente até releva, né, os desenhos, mas tem que tomar cuidado para não escrever. Por exemplo, você não vai fazer uma curva, vamos supor, se pedirem na prova para você representar um diagrama, você não pode representar uma coisa assim, né? Isso aqui uma curva isotérmica, isso aqui, aí sai desse ponto aqui a diabática. Não pode. Entendeu? Tem que tomar cuidado. Até porque aqui está horizontal. A curva diabática não é horizontal, ela tem uma inclinação negativa, não é isso? Como a gente viu lá, menos gama, papapá. Então eu teria aqui, para variar, desenho mal feito. Pressão, volume. Aí você vai fazer o seguinte, ó, curvas isotérmicas. Você escreve, faz pontilhado, ó, isotérmicas. Pontilhado, mais ou menos assim. Aí aqui você põe assim também. Aqui você põe assim. Curvas isotérmicas. Curvas adiabáticas. Agora que é difícil, né? Eita. As curvas adiabáticas vão ser assim, ó. Bem mal feito, porque aqui, ó, ela vai interceptar, né? Ela vai interceptar no volume zero.
E a gente viu que o volume, se ele for zero, a inclinação seria infinita. Então não pode interceptá-lo. Tá. Não, peraí, como é que é? Isso aqui mesmo? Ah, não, a pressão zero. Interceptar aqui, na hora que interceptar, a curva ter inclinação zero. Então não. Ela vai tender a zero, mas então isso aqui está mal feito, né? Na verdade, essas curvas elas vão ter assíntota horizontal, mas não vão encostar na horizontal, tá? Não vão passar por aqui não, tem assíntota, estava mal feito. Mas assim, ainda é aceitável, porque pelo menos você não continuou aqui, não cruzou aqui o eixo, né? Ainda está aceitável. Aí como é que você vai fazer? Primeiro, expansão adiabática. O que é uma expansão adiabática? Expansão é aumento do volume, não é isso? O volume se expandiu. Expansão adiabática você pode fazer assim, ó, desse ponto aqui para esse. Pronto. Segunda expansão isotérmica. Aí por meio de uma isoterma, você faz a expansão isotérmica. Depois é uma compressão, ó, uma compressão adiabática. Compressão adiabática, até esse ponto aqui, por exemplo. Né? Compressão adiabática. Através de uma curva adiabática. E depois uma compressão isotérmica. Então tem que ser através de uma curva isotérmica. E compressão é sempre diminuição do volume. Então esse seria mais ou menos o gráfico que representaria esse... Tá certo? Ele pede também para a gente desenhar o gráfico, o diagrama VT, volume versus temperatura. Então, olha só, volume versus temperatura vai até ficar um pouco mais fácil para a gente, que tem esse negócio, duas curvas assim, é complicado. Volume versus temperatura, como é que a gente representaria esses quatro processos no diagrama V versus T, não é isso? A expansão adiabática vai ser uma coisa parecida, não é isso? Porque a gente pode ver, ó, quer ver um exercício? Outro exercício aqui dentro do... Vamos pegar uma daquelas equações lá, ó, TV elevado a gama menos 1 é constante, não é isso? Uma daquelas equações. Diferencia, você vai achar o seguinte, ó, você vai achar que dV sobre dt é igual a gama menos 1 que multiplica V sobre T. Aliás, com menos, né? Sinal de menos. De tal maneira que o gama é maior que 1. Então, isso aqui é maior que 0, isso aqui é negativo. Então, é muito parecido com a curva adiabática. Bem parecido. Isso aí é parecido com a curva adiabática. Só que é o seguinte, ó, eu acho que isso aqui, essas curvas, elas têm uma inclinação. Olha só, gama menos 1, vamos ver isso aqui, eu não tinha visto isso antes. Gama menos 1, V sobre T, se você comparar como se isso aqui fosse a pressão, né? Não, deixa para lá. Como se a volume fosse a pressão e T. Se você comparar a curva adiabática como eu desenho no gráfico PV, como é que seria a inclinação comparada a essa curva? Nesse gráfico que é diferente, né? Aí se você comparar isso aqui, ó, esse número aqui, ó, no caso da curva adiabática seria gama, não é isso? No caso da curva isotérmica seria o próprio V sobre T. Isotérmica entre aspas, né? Porque aqui eu estou com a temperatura. Então, mas esse gama menos 1, ele é menor do que o 1, não é isso? Porque o gama é Cp sobre Cv, que é Cv mais Nr sobre Cv. Então, o gama menos 1 é igual a 1 mais Nr sobre Cv menos 1.
Corta, corta. NR sobre CV, né? Então isso aqui é indefinido, pode ser tanto maior ou menor do que 1. Bom, o CV é 3/6, né? Então esse é 2/3. Para um gás monatômico é 2/3 ou 2, sei lá, seria 2/5. É menor que 1. Isso aqui é menor que 1. Em geral é menor. Para o gás ideal, típico, isso é menor que 1. Portanto, isso aqui, se no gráfico PV você desenha isso aqui como isoterma, no gráfico, se você colocar em cima, coincidindo, ó, no gráfico VT, você vai desenhar a curva adiabática com uma inclinação um pouquinho menos negativa, mais próximo da, entendeu? Mais próximo da horizontal. No fundo é isso. Eu acho que é uma coisa assim. Tá certo? Menor, a inclinação é menor ainda que a isoterma. Beleza, então, mas vamos olhar. Mas isso não interessa, isso aqui na prática, na prova, a gente não vai cobrar esse tipo de detalhe, tá? Pode ficar tranquilo. Mas se você tivesse que desenhar aqui no gráfico VT, como é que você faria isso aqui? Você faria a expansão adiabática, aumento de volume. Então, aumento de volume seria algo do tipo disso aqui, ó. Sai desse ponto aqui e chega nesse. Tá certo? Isso aqui é uma setinha, tá? Setinha. Essa seria uma expansão, né? Porque a expansão, ó, volume está aumentando. Expansão adiabática. E logo após o gás sofre uma expansão também, só que isotérmica. Então vai ser isso aqui, ó. Expansão isotérmica é isso aqui. É uma reta vertical, ó, porque é a mesma temperatura, é um processo que ocorre a temperatura constante. E é um processo em que o volume aumenta. Então só pode ser esse processo aqui. Em seguida você vai ter aqui nessa região você tem um volume maior, a região da temperatura é mesmo, mas o volume é maior. Você olha para cá, para o gráfico, o volume é maior, então você vai ter um coeficiente menos negativo, um pouco mais assim, engraçado, né? Não, vai ter um coeficiente mais negativo, mais acentuado um pouquinho. Então você vai ter uma coisa assim, ó. Até aqui, e depois volta a ter uma expansão. O gráfico, na verdade, o gráfico que eu queria fazer, na verdade, é esse aqui, né? Esse segmento aqui é um pouquinho maior que esse, certo? Isso aqui acontece também nas curvas adiabáticas, tá? Só para vocês saberem. Então seria mais ou menos isso, ó. Esse seria o gráfico, no gráfico VT. Esse ciclo pelo qual passou o gás, ele é representado no diagrama VT por meio desse diagrama, né, desse desenho, e no gráfico PV por meio desse outro diagrama daqui. Ok? Alguma pergunta com relação a esse problema? Esse é um problema 20 do livro. Pois não. Então, a diferença assim, da definição diferença básica é que o processo adiabático não tem. No processo adiabático, o calor sempre é zero. O calor absorvido ou cedido pelo gás é sempre zero. E na expansão isotérmica, a temperatura é constante. Então, essa é a diferença básica. Mas em termos do gráfico, não sei se é isso que você perguntou, né, para como é que eu vou desenhar a curva, o formato da curva é muito parecido. Só que a diferença é que na isoterma, no gráfico PV, no gráfico PV, a isoterma ela sempre vai ter uma inclinação em todos os pontos menor do que em módulo, né, do que a inclinação da curva adiabática. Então isso aqui, se isso é uma curva isotérmica, por esse ponto aqui, por exemplo, vai passar a curva adiabática, vai ser uma coisa assim, ó. Vai ser uma coisa parecida, só que aqui não poderia atravessar, né?
Então sempre vou ter uma curva, se isso aqui é isotérmica, isso aqui é adiabático, entendeu? Adiabático e esse aqui é isotérmico. Então em todos os pontos passa uma única curva adiabática e uma única curva isotérmica, sendo que a inclinação da curva adiabática ela tem um módulo maior do que a inclinação da curva isotérmica. Essa é a diferença assim, operacional mesmo, em termos de representação gráfica. Agora, a diferença em termos de definição é essa. O processo adiabático, o calor trocado é zero. Então, o Q é zero, é sempre zero. Que seja cedido ou absorvido pelo gás, é zero. E a temperatura pode mudar, tá certo? Mas na expansão isotérmica, a temperatura é constante e pode trocar de calor à vontade. Tá certo? Era isso que você perguntou? Perfeito. Ó, se você olhar a primeira lei da termodinâmica, ó, delta U igual a W mais Q, não é isso? Primeira lei. Se eu comprimir um gás, imagina que eu estou comprimido com um pistão aqui, ó, empurrando aqui o pistão, igual como se fosse uma injeção, né? Eu aperto lá a injeção e tento comprimir o gás. Na hora que eu comprimo o gás, eu estou realizando um trabalho sobre o gás. Então vai aparecer esse termo aqui positivo, que é um trabalho realizado sobre o gás, positivo, ó. Tá certo? Se o gás não absorver calor de fora e nem perder, então esse aqui seria zero. O que vai acontecer com a energia interna? Vai aumentar pela primeira lei da termodinâmica. Então a temperatura aumentaria. Também uma outra maneira de a gente visualizar isso seria essa imagem da injeção. Se você tenta comprimir o ar que está dentro da injeção, comprime ele bastante, a pressão vai aumentar e na hora que você comprime, você vai ter uma agitação maior das moléculas, porque a pressão vai aumentar. A pressão é resultado do choque das moléculas, né, nas paredes. Então, se a pressão aumenta, porque você teve um aumento de energia cinética das moléculas, né? Então, realmente, a força, a energia que eu gastei para comprimir o gás, ela serviu para aumentar a temperatura do gás. Mas, ao mesmo tempo, esse gás não absorveu calor de nada. Apenas esse trabalho ele foi convertido como se fosse um calor, né? Ele foi direto para o aumento da energia interna do gás, o trabalho. Então, assim, o gás, eu posso ter um processo em que não tem transferência de calor, mas o trabalho ele pode se transferir integralmente na forma de energia interna. Então, é por isso que você pode ter calor igual a zero, calor trocado é zero, o gás não absorve nenhum calor, mas você realiza o trabalho sobre o gás. Então, ele aumenta a sua temperatura. Tá certo? Ok. Ok, gente? Então, esse aqui é um exemplo do livro. Assim, a matéria é basicamente essa. Isso aí é tudo. Agora a gente só tem exercício para resolver. Tá certo? Deixa eu ver se tem algum exercício aqui. Eu vou resolver aqui mais um exercício conceitual, que a gente já passa das 8. E depois eu acho que eu vou resolver, talvez vou deixar para quinta-feira, né? Talvez, não sei. Eu vou deixar para quinta-feira. Eu já para adiantar, eu posso resolver na quinta-feira o problema 55 e 62. Aí se alguém quiser também usar para treinar, né, e ver como é que vai ser a resolução, pode tentar resolver. Eu estou meio que ignorando aquela sugestão do Moodle, mas não é porque ela não seja importante. Ela é igualmente importante, ela é uma boa sugestão.
Mas é que os problemas todos eles são muito equivalentes. Às vezes você resolve um problema parecido com o outro, não precisa resolver o outro, entendeu? É isso. Na aula que vem, eu acho que eu vou deixar vou resolver o 55 e 62. Eu vou resolver um problema aqui conceitual, que é bem interessante. Vai também esclarecer algumas coisas da teoria, né? Que é o problema 17. Problema 17, ó. Eu vou resolver o problema 17, eu vou ler. Não vai dar para não vai dar para escrever, porque vou tomar muito tempo escrevendo. Então eu vou apenas ler do livro, aqui diretamente do livro, problema 17, tá? Esses problemas aqui são interessantes, tá? O 15, tá? Tem uns probleminha interessantes aqui. Aconselho fazer. Eles até se parecem um pouco com os problemas do questionário, talvez. Sei lá, tem um estilo parecido. Não digo que eles sejam muito semelhantes, mas eles têm um estilo parecido. Então, aqui o problema 17, ó. Problema 17. Verdadeiro ou falso? Aí você tem que ler, tem F, 1, 2, 3, 4, 5, 6 itens aqui, A, B, C, D, E, F. E cada um deles a gente vai dizer se é verdadeiro ou falso. Então, primeiro item. Item A. Quando o sistema pode ir do estado 1 para o estado 2, através de vários processos diferentes, não interessa o caminho, não é isso? Só tem o estado 1, está fixo, e o estado 2 também está fixo. A quantidade de calor absorvida pelo sistema será a mesma para todos os processos. Será a mesma para todos os processos. Tá? Isso aqui é falso ou verdadeiro? Vamos pensar. Você tem o estado 1, vai para o estado 2. Dependendo do caminho de 1 para o 2, desse estado para o outro, a quantidade de calor absorvida pelo sistema, ela é a mesma ou pode mudar? Quer dizer, normalmente ela muda. Normalmente ela muda, ela não é a mesma necessariamente. Portanto, está falso. Né? Essa afirmativa está falsa, porque você, por exemplo, você pode de um estado 1 para o estado 2, se você tiver, sei lá, pode até ter uma curva adiabática conectando os dois, né? E aí a quantidade de calor é zero. Mas se você for por uma curva que não é adiabática, aí você não vai ter um calor igual a zero, né? Por que isso? Bom, na verdade, o item B ele vai deixar bem claro que o item A é falso. Olha só o que está escrito no item B. Ó. Quando o sistema pode ir do estado 1 para o estado 2 através de vários processos diferentes, a quantidade de trabalho realizado sobre o sistema será a mesma para todos os processos. Isso a gente já sabe que é falso, porque a gente já viu naquela minha abordagem lá ao problema que quando você vai do 1 para o 2, sei lá, para o 2, né? No diagrama pressão versus volume, por exemplo, diagrama PV, você vai do estado 1 para o estado 2. Dependendo do caminho, eu vou ter uma quantidade de trabalho diferente. Porque se eu tivesse uma quantidade igual de trabalho, eu teria, vai para o 1 e volta, eu teria isso aqui, ó. Eu teria isso aqui. Mas como eu não tenho isso aqui, como isso aqui em geral é diferente de zero, o trabalho efetuado no processo ele depende do caminho. Depende do caminho. Até porque a gente viu, né, gente? Olha, lembra o gráfico PV? Qual que é o trabalho efetuado sobre o sistema? Pelo efeito sobre o gás do ponto 1 até um ponto 2. É a área, está relacionada à área embaixo da curva. Se você imaginar uma curva diferente, a área vai mudar. Portanto, o trabalho vai mudar. Então, você está vendo aqui que no item B aqui, ele é falso. Quando o sistema, o trabalho, ele não é necessariamente o mesmo para vários caminhos diferentes, para qualquer caminho do estado 1 para o estado 2. Então ele é falso. Isso faz com que, se você olhar
Primeira lei da termodinâmica, ΔU igual a W mais Q. Primeira lei. Do estado 1 para o estado 2, isso aqui é constante. Ó, a variação de energia interna é constante. Porque ela só depende do estado 1 e do estado 2. A energia interna é uma quantidade que só depende do estado. Portanto, o ΔU, quando você vai do estado 1 para o estado 2, ele necessariamente é o mesmo para qualquer caminho. Por qualquer que seja o processo, se o estado inicial está fixo e o estado final está fixo, a variação de energia interna é a mesma. Isso é importante a gente saber disso, né? A energia interna é uma função apenas do estado. Mas o calor e o trabalho envolvido, o trabalho e o calor no processo, eles dependem do tipo de processo, não dependem apenas do estado final e estado inicial, dependem de como aconteceu o processo. Não é isso? Então a gente já viu aqui que o trabalho aqui, ó, ele não é o mesmo necessariamente. Então, se a energia interna, a variação de energia interna é a mesma, e o trabalho não é o mesmo, então, por consequência, o calor também não vai ser o mesmo. Portanto, o item A está falso também. Então, o item A e B, falsos. Ok? Item A e B, falsos. Alguma dúvida aqui, gente, antes de passar para o item C, os outros itens? Tá claro, mais ou menos aí? A gente usou a primeira lei, né, e o fato de que a variação de energia interna é a mesma, constante, não depende do tipo de processo, não é isso? Pois não. Aham. Aí o caminho vai ser igual. Se o trabalho for igual, o caminho vai ser igual. Aliás, não, né? Pode ser diferente, ó. Até foi uma boa pergunta sua, quer ver, ó? Aqui não tem. Deixa eu pegar um papel aqui, tá faltando papel. Você quer ver, por exemplo, Quer ver, ó? Um exemplo aqui, ó, PV, né? Eu tenho esse estado aqui, esse, né? Aí vamos supor que eu vou realizar um trabalho sobre o trabalho aqui. Realizei um trabalho através desse processo aqui sobre um gás. Realizei um trabalho. Foi do estado 1 para o estado 2. Eu posso fazer isso aqui, ó. Eu posso fazer isso aqui, ó. Aqui tá mal feito, né? Mas quer ver? Vamos fazer um negócio mais que fique bem patente, ó, bem didático, quer ver? Estado 2, estado 1. Eu vou fazer o seguinte, assim. Como é que eu vou fazer? Perfeito, ó. Tem uma reta mesmo. Vamos supor uma reta. E um outro processo é isso aqui, ó. Tá vendo vários processos aqui diferentes? Vem aqui para uma compressão isobárica, depois um processo isovolumétrico, aquecimento isovolumétrico, e depois um processo, uma compressão isobárica. Calcula o trabalho. Essa área daqui, ó, que foi a menos, é compensada por essa, que está na metade exatamente. Então acabou, ó, tá vendo? O trabalho é o mesmo. Então você tem um trabalho... Aí durante o processo 1 até 2, você tem um trabalho de 1 até 2, vai ser uma certa quantidade. Tá certo? Sei lá, uma certa quantidade. O trabalho aqui vamos colocar aqui aqui é o processo 1 e esse aqui é o processo 2. Pelo processo 1, igual ao trabalho, mesmo trabalho 1, 2 no processo 2. Tá certo?
Então eu uso a primeira lei da termodinâmica para determinar o seguinte, ó, delta U sempre é o mesmo, né? Delta U, que vai ser esse trabalho, 1, 2, mais o calor, 1, 2. O calor vai ser o mesmo, porque o delta U necessariamente é o mesmo, o trabalho é o mesmo, o calor é o mesmo. Mas a curva é diferente, então a curva pode mudar. Tá certo? Acho que tá respondido, né? Tá ok? Então, tá respondido então? Então, calor é o mesmo, ó, porque o ΔU, ó, vão aplicar a primeira lei da termodinâmica para o processo 1. Processo 1. Isso aqui é, né? ΔU é o mesmo. O trabalho é o mesmo, então o calor vai ser o mesmo. Tá certo? É isso aí. Então vamos lá, ó. Aí eu vou continuar a ler aqui o problema 17, né? Letra C. Quando o sistema vai do estado 1 para o estado 2, através de vários processos diferentes, mesma coisa, né? A variação de energia interna do sistema será a mesma. Aí é o que a gente já viu, é a mesma, claro, isso é óbvio, é verdadeiro, beleza. Item D. A energia interna de uma dada quantidade de gás ideal depende apenas de sua temperatura absoluta. É o gás ideal, então a energia interna, você pode pensar que ela é só a energia de translação cinética, né? E a gente viu pela teoria cinética que a energia cinética de translação média, ela está relacionada à temperatura, né? Ligada diretamente à temperatura. Então, realmente, ela depende só da temperatura, está correto. Item D, correto. Item E. Um processo quase estático é aquele no qual o sistema nunca está longe do equilíbrio. Ou seja, ele sempre está aproximadamente em equilíbrio, que é o que é a definição de processo quase estático. Quase estático significa que ele ele não é muito rápido, ele é um pouco vagaroso, suficiente para que ele sempre, a todo instante, esteja aproximadamente em equilíbrio térmico. Ou seja, ele está perfeitamente certo, ele nunca está longe do equilíbrio. Então, correto. Verdadeiro. Item E, verdadeiro. E o item F, para qualquer substância que se expande... Ah, isso aqui é muito interessante, né? Para qualquer substância que se expande quando aquecida, Cp é maior do que Cv. Então eu vou até anotar aqui, ó. O que ele está dizendo aqui, ó, é que Cp é maior que Cv quando o gás... na verdade, qualquer substância, mas vamos colocar o gás só para... Quando o gás se expande, quando é aquecido. Cp é maior do que Cv se o gás se expande quando é aquecido. Será que é isso? É isso que ele está dizendo aqui, ó. Né? Será que isso é verdade? Vamos ver. Vamos ver, ó. Cp, aqui não é o gás ideal. No gás ideal, o Cp é maior que Cv, porque o Cp é Cv mais Nr, lembra disso? O Cp é Cv mais Nr para o gás ideal. Lembra que isso aí só vale para o gás ideal, né? Mas para um gás qualquer, ó, a única coisa do gás que a gente sabe é que ele se expande quando é aquecido. Será que isso é verdade? Cp é maior que Cv? A única coisa que a gente sabe do gás é que ele se expande quando é aquecido. Vamos ver aqui. O gás se expande quando é aquecido. Caramba, como é que eu vou explicar isso? O seguinte, vamos ver aqui, ó. Vamos ver.
Na verdade isso aqui era PV. Vamos imaginar um processo aqui. Vamos ver um processo isovolumétrico aqui, um processo isovolumétrico. CV dt igual a... Isovolumétrico trabalha zero, então isso aqui é o calor. De quê? Primeira lei da termodinâmica. Não é isso? De quê? Bom, vamos lá. Bom, beleza, né? Tá aí. A variação de pressão Agora, no caso, quando eu tenho além do aumento de pressão, eu tenho um aumento de volume, não é isso? Eu tenho um aumento de volume, por exemplo, como é que é a primeira lei da termodinâmica? CV dt igual a dW mais dQ. Não é isso? Primeira lei da termodinâmica. Mas também eu posso dizer o seguinte, que... Peraí, deixa eu pensar. Acho que agora me bananei aqui, peraí. Porque é o seguinte, o negócio é o seguinte, quando o gás se expande, né? Olha só, ΔU igual a W mais Q, né? Quando o gás se expande, vai aparecer um termo aqui negativo. Tá certo? Um termo negativo. Então você teria, por exemplo, igual a menos, vamos supor, 300 joules. Vamos supor que o trabalho é positivo, no caso, né? Se ele se expande. Que seria negativo, tá? Vamos supor que o gás realizou um trabalho. Portanto, esse termo que vai aqui na primeira lei, porque lembra, desde o início, né, a gente está martelando aí, estou até sendo repetitivo, em dizer que esse trabalho, conforme aparece na primeira lei que a gente escreve aqui, esse trabalho é o trabalho realizado sobre o gás. Se o gás realiza um trabalho de 300 joules, então o trabalho realizado sobre o gás é de menos 300 joules, tá certo? Isso é importante a gente ter isso claro, ok? Menos 300 joules mais Q. Então, se houve um trabalho aqui, se houve uma expansão, né? Ele aumentou a temperatura, o que acontece aqui, Você tem que ter um calor muito maior. Esse calor tem que superar esses 300 joules para você ter um aumento de temperatura. Entendeu? O calor recebido pelo gás, ele vai ter que superar, porque o gás ele vai usar uma parte da energia para se expandir. Ele gasta energia para se expandir, porque ele realiza trabalho. Uma parte dessa energia ele tem que captar do meio na forma de calor, né? Agora, para ele aumentar a sua temperatura, ele tem que captar mais energia ainda. Então ele tem que absorver, tem que ser maior do que 300 joules para que ΔU seja maior que zero. Olha só o que está escrito aqui, né? Essa quantidade de calor tem que superar esses 300 joules para que ΔU seja maior que zero. Tá certo? Mas esse ΔU aqui, é CV ΔT, né? Beleza, CV ΔT.
E essa quantidade de calor tem que ser maior do que CV ΔT. Tem que ser maior do que CV ΔT. Se você tiver um processo a pressão constante, né, o calor, a pressão constante, uma expansão a pressão constante, o que vai acontecer com esse calor? Ele vai ter que ser, ele é CP ΔT, a pressão constante, ó, maior do que CV ΔT. Então CP é maior que CV. Então por isso a gente conclui que o CP é maior que CV. Então tá correto, também é verdadeiro. O último item é verdadeiro. O último item é difícil pra caramba, né? Assim, para você ter essa clareza aqui é difícil. Mas você tenta imaginar esse exemplo, um exemplo em que um gás se expande. Isso aqui é uma explicação um pouco mais rigorosa, mas para a gente saber que esse item é verdadeiro, que essa proposição é verdadeira, você pensa num gás. Aí você pensa que ele está sendo aquecido. Ele precisa de uma determinada quantidade de calor para mudar, sei lá, de 10 graus, né? Para a temperatura dele subir de 10 graus, precisa de uma quantidade de calor. Perfeito. Não é isso? Mas aí você pensa num gás que ao invés de ele ficar a volume constante, ele vai se expandir. Além dele aumentar sua temperatura, ele vai se expandir, coitado. Então ele ainda tem um cargo maior ainda, que é ele vai ter que gastar energia para se expandir. Então você precisa de um calor ainda maior. Portanto, o calor, a capacidade térmica a pressão constante é maior do que a capacidade térmica a volume constante. Tá certo? Porque ele se expande quando aumenta a temperatura. Essa é a explicação qualitativa. Ok, gente? Tá, se vocês tiverem alguma, sei lá, porque agora também já está tarde, né? Então a gente pode encerrar por aqui, mas se alguém tiver alguma pergunta sobre esse ponto que eu acabei de falar, pode colocar lá na plataforma, né? Pode perguntar, que eu posso esclarecer isso melhor também. Mas a explicação qualitativa é basicamente essa. Tá certo? Alguma pergunta aí? Então, eu vou para a gravação. Ah, uma outra coisa. Antes de eu ir embora, né? De eu terminar a gravação. Só uma observação. Como eu estou gravando agora no YouTube, não tem esse negócio de eu ter que ser o primeiro a entrar por causa do bug lá, daquele problema lá, defeito do Google Meet, né, que ele grava a aula no nome do aluno. Até porque a gente viu que esse negócio também é meio irrelevante. Ele grava de qualquer maneira, às vezes dá na telha dele, né, do sistema, ele grava no nome de outra pessoa. Então, tanto faz. Ele pode entrar à vontade aí na aula. Quando der 7 horas, pode entrar. Eu posso entrar na hora ou me atrasar um pouco, mas pode entrar. Tá? É livre, né? Ok? Eu vou então para a gravação.